Exército diminuiu o número de armas que os policiais poderão ter em casa. Situação começou a ser normalizada no Rio Grande do Sul e enquanto os adultos voltam para casa, as crianças recomeçam as aulas. Nos últimos 11 anos, os desastres naturais causaram prejuízos de quase 500 bilhões de reais ao país. TSE rejeitou a ideia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para adiar as eleições municipais no estado. Importação de arroz será feita sem pagamento de imposto para garantir o abastecimento depois do prejuízo das enchentes. Falha técnica de helicóptero que era uma sucata está sendo apontada como causa da queda que provocou a morte do presidente do Irã. Pesquisa revelou que os torcedores brasileiros estão preferindo assistir jogos em casa do que ir a estádios. E uma idosa de 74 anos que não desistiu, conseguiu aprender a ler e escrever para entender o que está escrito na Bíblia. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A vida começou a voltar ao normal no Rio Grande do Sul. Com a água baixando, mais de 70% das escolas reiniciaram as aulas. Segundo o último balanço da Defesa Civil, o número de mortos permaneceu em 157. Na manhã desta segunda-feira, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, estava em 4,3 metros, mesmo número registrado ontem. Já na parte da tarde, o lago voltou a recuar e a medição apontou para 4,26 metros. Porém, mesmo com a baixa, o nível do Guaíba segue muito superior à cota de inundação do lago, que é de 3 metros, enquanto o alerta é de 2,5 metros. Nesse fim de semana, bombas de águas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo começaram a operar no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. O equipamento será utilizado pela Prefeitura para acelerar o escoamento de água nas áreas mais atingidas pelas enchentes. Com o escoamento da água na capital, os moradores começaram a retornar às suas casas e apartamentos para avaliar os danos e verificar o que pode ser recuperado. E as escolas da rede estadual de ensino gaúcha, que desde o dia 1º de maio estavam fechadas, começaram a retomar as atividades em quase todo o estado. Neste momento, 76% das 2.340 escolas do estado já voltaram a receber estudantes. Porém, ainda existem mais de 560 escolas fechadas, sem previsão para a retomada normal das atividades para a grande maioria dos alunos. E a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre retornou às atividades. Nesta segunda-feira, 22 escolas reabriram suas portas e amanhã outras 16 unidades retomarão as aulas. Vale ressaltar que as aulas retornarão apenas nas escolas que não foram diretamente afetadas pelas cheias e que têm abastecimento de água e energia elétrica. A onda devastadora de enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul deixou um rastro de destruição e desalojados. Em meio ao caos, histórias de solidariedade e resiliência emergem das águas. A tragédia atingiu o estado gaúcho inteiro, mas em Canoas, uma das cidades mais afetadas, os moradores abriram suas portas para amigos, familiares e até mesmo para desconhecidos em meio à escassez e à devastação das enchentes. Mais de 500 mil pessoas encontraram refúgio em residências, transformando apartamentos e casas em verdadeiros abrigos improvisados. De um dia para o outro, apartamentos e casas dobraram, triplicaram e até mesmo quintuplicaram a população. Alguns passaram a ter animais de estimação, como gatos, cães e cavalos.
Na prática, viraram quase mini-abrigos ao acolher aqueles que foram impactados pelas inundações. Dessa forma, as residências que antes abrigavam de 3 a 4 pessoas, agora contam com mais de 20. O que também chama a atenção é o abrigo de diversas famílias em apartamentos de até 42 metros quadrados. Seja o dono do imóvel ou até mesmo os abrigados, todos precisam lidar com condições nunca antes imaginadas. Eles têm que enfrentar desafios diários para garantir o bem-estar de todos, já que há mais de 3 semanas o povo gaúcho encara dias de aperto e incerteza sobre o futuro. E isso tudo lutando com a escassez de água e alimentos. Essas histórias de coragem e compaixão são um lembrete poderoso do espírito resiliente do povo gaúcho diante da adversidade. Enquanto as comunidades se unem para se recuperar dessas tragédias, o verdadeiro significado de solidariedade brilha mais forte do que nunca. Homens foram presos em flagrante no litoral de São Paulo por furtar doações feitas à população do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. 2 homens foram presos por arrombar o ginásio Falcão, usado para a arrecadação de donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e furtar parte dessas doações encontradas lá. Foram furtadas 3 cestas básicas, 12 caixas de leite e 27 de achocolatado. Mas tudo acabou deixado para trás, inclusive uma mochila com alicates, tesouras e uma faca, as ferramentas usadas na invasão. Fora a bagunça de doações espalhadas pelo local. Eles não levaram nada porque, segundo a Prefeitura de Praia Grande, câmeras de segurança flagraram a ação em tempo real e, rapidamente, a Guarda Civil Municipal se deslocou até o ginásio. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram detidos. Em depoimento, contaram à polícia onde deixaram os itens furtados por eles e tudo foi encontrado. Quem está preso vai fabricar móveis e outros itens para ajudar as famílias vítimas das enchentes no estado. As ações já começaram e os detentos estão fazendo camas e rodos para serem doados às pessoas que perderam tudo. Os presídios de Iraí e Canela foram os pioneiros nesse momento solidário. Inicialmente, o foco está na fabricação de mais de 100 camas que serão doadas às famílias que perderam tudo. As 2 unidades prisionais possuem maquinário e marcenaria. Além disso, contam com insumos que foram doados por empresários e parceiros. Pela legislação, os presos que participarem das atividades terão uma diminuição nas penas. Os detentos foram selecionados por experiência prévia na área. Além das camas, a linha de produção inclui rodos para auxiliar na limpeza. Outras unidades prisionais gaúchas também estão se desenvolvendo em ações semelhantes. É o caso da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e o Presídio Regional de Caxias do Sul. Os detentos já produziram materiais de higiene como, por exemplo, sabão e absorventes. Já em Cascavel, no Paraná, detentos da Penitenciária Industrial vão produzir 600 casinhas para os cães que foram resgatados das enchentes. A construção das casinhas faz parte do projeto Pipoca. Santa Catarina também vive momentos de apreensão por causa das chuvas. 8 cidades decretaram estado de emergência. O volume acumulado chega a 230 milímetros em 3 dias. Cerca de 1.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A Defesa Civil catarinense está trabalhando fortemente na questão das chuvas no estado. Desde a última semana, quando também ela atingiu o Rio Grande do Sul, alguns municípios, principalmente do extremo sul catarinense, já tiveram cálculos de prejuízos com as cheias dos rios que acabaram saindo das suas calhas. São João do Sul foi um dos municípios mais atingidos na área do extremo sul e está dentro dos 8 municípios que já decretaram situação de emergência, como Jacinto Machado,
Machado, Maracajá, Araranguá, Passo de Torres, entre outros. Também há a situação já no norte do estado. O norte do estado que está no monitoramento do rio Itajaiaçu, que lá sempre tem essa questão das cheias, né, envolvendo alguns municípios que já vão chegar à sua terceira somente nesse ano de 2024. A Defesa Civil trabalha fortemente nessas ações. Hoje já são mais de 600 desabrigados e mais de 154 desalojados aqui no estado. Então, portanto, Santa Catarina também fica de olho na previsão do tempo. Nessa segunda-feira não houve sequências de chuvas muito fortes, mas a Defesa Civil faz esse monitoramento, pois a previsão na próxima quinta-feira que a chuva volte ao estado e essas cidades que já estão afetadas possam ter mais prejuízos. Algumas estradas também, como em Bom Retiro, tiveram problemas, né, de deslocamento de terra e interdição da pista. Serra do Rio do Rastro, no sul catarinense, também houve problemas de deslocamento. Então, é o trabalho constante de olho no clima e também nas cidades catarinenses para evitar mais surpresas e também tragédias. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. A história do Brasil no capítulo dos desastres naturais não é nada animadora. Nos últimos 11 anos, o prejuízo para o país foi de quase 500 bilhões de reais. Chuva ou seca em excesso deixam um rastro de destruição por onde passam, além dos prejuízos para as pessoas que muitas vezes perdem tudo o que possuem. O custo para o país, de um modo geral, também é elevado. De acordo com dados do Atlas de Desastres, que é organizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Brasil perdeu 485 bilhões de reais nos últimos anos. O valor leva em conta as perdas nacionais entre 2012 e 2023 e representa prejuízos públicos e privados, com a destruição de escolas, hospitais, estradas, empresas e perdas agrícolas. Apesar do custo ficar mais alto ano após ano, o investimento em prevenção cai ao longo do tempo, com apenas 21 bilhões de reais. Ou seja, o país investe mais para amenizar os desastres do que para prevenir. Segundo especialistas, se fosse o inverso, o custo material e social teria sido bem menor. Em Porto Alegre, por exemplo, o montante necessário para modernizar o sistema contra enchentes, que falhou e não conseguiu conter a cheia do rio Guaíba, estava previsto em 400 milhões de reais. Agora, com a cidade destruída, ainda não há estimativa do quanto será necessário para a reconstrução. Entretanto, a Federação das Indústrias do Estado estima que apenas a capital era responsável por entregar 107 bilhões de reais em produção, e não se sabe quando irá normalizar. Os prejuízos patrimoniais das pessoas em todo o estado podem passar de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Os números ainda não incluem as perdas com as mortes em todas as tragédias. Ao longo desses 11 anos, mais de 2.000 pessoas morreram em desastres naturais, além dos feridos, que tiveram a vida alterada, e dos animais, que também não resistiram. E veja a seguir, importação de arroz será feita sem pagamento de imposto para garantir o abastecimento depois do prejuízo das enchentes. E mais, o TSE rejeitou a ideia do governador do Rio Grande do Sul para adiar as eleições municipais no estado. O Tribunal Superior Eleitoral negou nesta segunda-feira a possibilidade de adiar as eleições municipais do Rio Grande do Sul. A negativa da Corte Eleitoral se deu após declaração do presidente, ou melhor, do governador do estado, Eduardo Leite, que afirmou que as eleições de governos municipais podem atrapalhar o processo de reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas no estado.
A declaração do governador do Rio Grande do Sul repercutiu rápido no Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu ter todas as condições para a realização das eleições municipais do estado. Segundo o TSE, a possibilidade de adiamento sequer foi discutida pela Justiça Eleitoral e que a alteração de data de eleição só seria possível mediante a aprovação de uma emenda constitucional. Um recado claro a Eduardo Leite, que em entrevista ao Globo afirmou que não se pode postergar muito o debate sobre um possível adiamento das eleições para as prefeituras gaúchas, além de que trocas de governos municipais podem atrapalhar o processo de reconstrução do estado. De acordo com o TSE, as urnas eletrônicas são armazenadas nas zonas eleitorais, distribuídas pelos 140 municípios gaúchos. Só no depósito de Porto Alegre havia aproximadamente 15 mil urnas, mas pouco mais de 5 mil serão utilizadas nas eleições de 2024. E mesmo não sendo possível dimensionar as perdas causadas pela chuva, o tribunal garante ter reserva técnica suficiente para suprir as eventuais perdas. É muito provável que o estado do Rio Grande do Sul esteja em plena fase de reconstrução e talvez não esteja preparado para enfrentar uma propaganda eleitoral ou mesmo convenções que seriam mais ainda recentes, que seriam já começar a partir de 20 de julho até 5 de agosto. Portanto, esse debate sobre a eleição não me parece prematuro, me parece inclusive pertinente. Em 2020, as eleições municipais foram adiadas em todo o país em decorrência da pandemia da Covid-19. Naquele ano, a votação prevista para os dias 4 e 25 de outubro foi realizada nos dias 15 e 29 de novembro. A Constituição é clara quanto à periodicidade das eleições. Como eu já disse, o artigo 29 determina que a eleição tem que ocorrer a cada 4 anos. E o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que trata das cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que não podem ser alteradas mediante emenda constitucional, diz ali que a periodicidade das eleições é um desses princípios que não pode sofrer alteração. Então, prorrogação de mandato é algo bem diferente de adiamento da eleição. Caso o TSE mantenha o entendimento, o primeiro turno das eleições municipais deste ano ocorrerá no dia 6 de outubro e o segundo no dia 27 do mesmo mês. O governo anunciou hoje que não vai cobrar impostos para importar 3 tipos de arroz. A medida, que valerá até o fim do ano, será para evitar que o preço aumente para o consumidor, em consequência da quebra da produção do Rio Grande do Sul, provocada pela tragédia das inundações. A medida foi aprovada durante reunião extraordinária realizada por sistema remoto pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Planejamento. Além de zerar as alíquotas para importação, o governo já anunciou que poderá importar até 1 tonelada do cereal para evitar o desabastecimento. A semana começou no mercado financeiro com uma reunião entre economistas e diretores do Banco Central, onde ficou claro que há uma preocupação com os índices de preços. Por isso, o ciclo de baixa na taxa de juros pode ter chegado ao fim. A conversa dos economistas deve repercutir amanhã, porque hoje o dólar fechou estável, cotado em R$ 5,10 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,31% aos 127.751 pontos. Desde a pandemia de Covid-19, diversos países têm registrado uma alta na violência em escolas da rede pública e particulares. O Brasil tem registrado diversos casos de ataques violentos a professores. No ano passado, uma professora morreu e 4 pessoas ficaram feridas em um ataque à escola estadual em São Paulo. Uma pesquisa realizada em 2023 pela Nova Escola e Instituto Ame Sua Mente mostrou que 7 em cada 10 educadores notaram um aumento da violência e agressividade entre os alunos. O levantamento ouviu professores em escolas públicas e privadas em diferentes níveis de ensino no Brasil, o que mostrou que 7 em cada 10 afirmam já ter tido conhecimento de algum caso de violência por parte dos alunos nas escolas onde trabalham. A pesquisa ainda mostra que, embora o conflito em sala de aula não seja um fenômeno novo, houve algo que o fez aumentar: a pandemia de Covid-19, o que em alguns casos crianças e adolescentes durante o lockdown perdeu uma etapa importante de aprendizados valiosos, de como conviver com os colegas e como lidar com limites. Na relação entre professores e alunos, existe um terceiro eixo que influencia muito:
os pais e as mães destes alunos. Atualmente, há uma tendência a reduzir a autoridade dos professores e de superproteger os filhos, e dar razão a eles em quase tudo, culpando até mesmo os professores. Esta tendência acontece em outros países como na Inglaterra, na Espanha e no Chile. Especialistas em educação advertem que, se esta situação não for remediada e não forem criados protocolos de convivência adequados, este problema não vai ter fim. A Defensoria Pública de São Paulo e a ONG Conectas enviaram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, um ofício em que demonstram preocupação com o plano apresentado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, para o uso de câmeras corporais por policiais militares. De acordo com o documento, as novas câmeras que serão compradas gravam metade do tempo das atuais. No mês passado, o chefe do Executivo paulista fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal para que os agentes usem os aparelhos de monitoramento durante as operações no estado. Tarcísio apresentou ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, um cronograma que estabelece a implantação das câmeras até setembro deste ano. O estado afirma que irá aumentar o número de equipamentos e substituir os que já estão em uso. A proposta de licitação para a compra, no entanto, traria uma série de mudanças sensíveis que poderiam representar um retrocesso, apontam a Defensoria Pública e a Conectas. O órgão e a organização se baseiam em uma nota técnica elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que analisaram o plano do governador. Segundo o documento, atualmente as câmeras corporais usadas têm autonomia para captar imagens por até 12 horas, o que garantiria transparência e proporcionaria maior proteção tanto para os agentes quanto para a população, uma vez que todo o turno policial é registrado. De acordo com a nota técnica, já a licitação feita pelo governo Tarcísio para a compra de novas câmeras não prevê que os equipamentos tenham a mesma autonomia. Corre-se o risco de termos mais da metade do turno policial sem nenhuma captação de imagem e som. A licitação avaliada pelo Estado de São Paulo ainda prevê uma diminuição no prazo obrigatório de armazenamento de imagens obtidas pelas câmeras corporais, reduzindo de 60 para 30 dias no caso de vídeos de rotina e de 1 ano para 120 dias se eles forem gravados intencionalmente. Os prazos para armazenamento devem ser estendidos e não reduzidos, afirma a Defensoria Pública e a Conectas ao STF, que destacam a importância dos registros em casos de operações policiais que resultam em mortes e passam a ser investigadas. A Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo diz que acompanha o processo de renovação dos contratos de câmeras corporais e defende que as inovações contribuirão para garantir mais eficiência à atividade policial, com grandes benefícios para a sociedade. Ainda segundo a nota, a medida permitirá a ampliação do número de câmeras em operação, bem como a inserção de novas e mais modernas tecnologias alinhadas à política estadual de segurança pública para a redução da mobilidade criminal. Mulheres com deficiência estão aprendendo a adaptar as próprias peças de roupas de acordo com as necessidades durante um curso de adaptação para roupas inclusivas em Campo Grande. O curso do Projeto Bocaiúva percorre associações e entidades e, desta vez, teve como foco a Associação das Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul. A oficina de adaptação para roupas inclusivas é uma idealização a partir de uma necessidade social. A ideia do projeto é disseminar a moda inclusiva, para que tantas pessoas com deficiência comecem a conhecer, saber que existe ali algumas marcas que trabalham com produtos voltados para as necessidades delas, como para que as outras pessoas também conheçam a moda inclusiva, acabem entendendo um pouquinho desse processo de acessibilidade através da moda, que é um tema muito leve, e comece a pensar mais nas outras formas de acessibilidade, como não estacionar na frente de uma rampa, não estacionar na vaga de um deficiente físico. Então, o projeto tem a ideia de abrir a cabeça das pessoas para que elas comecem a pensar e ter mais empatia com o próximo.
A professora Júlia é quem ministra as aulas que visam entender a necessidade de cada aluna. Às vezes ela tem uma região que é mais sensível, outra que é menos sensível. Então, alguma adaptação que eu possa ensinar pode ser desconfortável para elas. E aí, o que eu falo? Pergunto como que elas se sentem confortáveis ou desconfortáveis, e aí eu vou ajustando conforme a sua necessidade. E vou mostrando os outros caminhos. O curso que tem como público as pessoas com deficiência. Hoje, no Brasil, 1 a cada 4 pessoas tem alguma deficiência. E muitos podem vir a ter no decorrer da vida. Outras pessoas que têm sequelas de AVC, tem pessoas que caem, idosas que caem, machucam uma perna, quebram uma perna, ficam com diferença de perna, de tamanho de perna. Aí você vai ter que modelar roupa de formato diferente. Então, a gente não precisa falar que é só os deficientes. Uma pessoa pode ficar deficiente ao longo da sua vida e vai precisar de ter esse tipo de ajuste. Hoje, quem tem deficiência tem muita dificuldade de encontrar no comércio algo que sirva e seja funcional. É o caso da Ana Lúcia. Uma roupa que você consegue vestir sozinha, uma roupa que você seja rápida para vestir e uma roupa que facilita a tua vida. Essa é a grande dificuldade nossa. Para ela, a oficina é algo transformador. Aqui nós estamos aprendendo a técnica de apertar, a técnica de afrouxar, a técnica de desmanchar. Então, nós mesmos estamos mudando a nossa própria roupa. Então, isso assim tem feito uma diferença enorme. E veja a seguir, governo diminuiu o número de armas que os policiais e bombeiros poderão ter em casa. E mais, uma falha técnica de helicóptero que era uma sucata está sendo apontada como causa da queda que provocou a morte do presidente do Irã. Os policiais brasileiros não poderão mais ter 6 armas para usar em casa. Agora, o máximo permitido para o uso pessoal será 4 armamentos. A nova portaria substitui uma anterior publicada no mês de janeiro, que permitia então que policiais militares, também bombeiros, além de agentes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pudessem comprar até 6 armas, sendo 5 então de uso restrito. A regra gerou uma repercussão bastante negativa, pois ampliava o acesso dessas pessoas às armas de uso restrito, que são aquelas cujo então o porte é autorizado apenas para as Forças Armadas. Ela acabou suspensa então pelo próprio Exército no mês de janeiro. Inclusive, houve um comentário por parte do ministro da Defesa, José Múcio, dizendo então que essa portaria seria revista e acabou sendo então revisada. Agora, pelo novo texto, esse grupo terá direito de adquirir, quando em serviço, até 4 armas de fogo, sendo 2 delas de uso restrito. Já para os aposentados, o limite passa para 2 armas e todas devem ser de uso permitido. No governo então do então presidente Jair Bolsonaro, é importante a gente lembrar que o Exército havia autorizado que PMs, bombeiros e agentes da ABIN também tivessem 6 armas de uso permitido, mais 2 de calibre restrito, sendo vedado então acesso a armas automáticas. Na primeira então norma da gestão do agora presidente Lula, de janeiro ficou autorizado possuir até 6 armas, sendo até 5 de uso restrito, ainda com a vedação aos dispositivos automáticos, seguindo então a orientação, a determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro quando estava à frente da presidência da República aqui no país. A agência estatal iraniana IRNA informou que um problema técnico causou a queda do helicóptero onde estava o presidente Ebrahim Raisi. Ele e mais 11 pessoas morreram ontem à noite. O primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokber, é agora o chefe do Poder Executivo. Analistas ouvidos pelo The New York Times afirmaram que há décadas de sanções econômicas contra o Irã podem ter contribuído para o acidente. O helicóptero onde estava o presidente iraniano pode ser considerado uma sucata da época da Guerra do Vietnã, na década de 70. Por esta razão, o ex-chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif culpou os Estados Unidos pelo acidente. Historicamente, o Irã tem uma indústria aérea significativa, com a Iran Air servindo a população de 88 milhões em rotas domésticas e internacionais. Em uma mensagem divulgada pelas agências de notícias estatais do Irã, o líder supremo Ali Khamenei expressou suas condolências pelas recentes mortes de importantes autoridades iranianas e confirmou mudanças significativas no governo,
e nomeou o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokber, como novo chefe do Poder Executivo. Khamenei declarou que Mokber deve coordenar com os chefes dos poderes legislativos e judiciário a eleição de um novo presidente no prazo máximo de 50 dias. O presidente que morreu, conhecido como de extrema linha dura, era apontado como sucessor natural de Khamenei. A maioria das manifestações de pesar partiram exatamente de governantes tradicionalmente de linha dura, tanto da direita como da esquerda. Além do presidente russo Vladimir Putin, surgiram manifestações de condolências da China, Venezuela e Hungria. Putin, aliás, descreveu o presidente iraniano Ebrahim Raisi, que antes de ser presidente condenou várias pessoas à pena de morte, como um político notável, e afirmou que o seu desaparecimento representa uma perda irreparável. Segundo Putin, Raisi foi um verdadeiro amigo da Rússia, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das relações de vizinhança e parcerias estratégicas entre os dois países. Vale lembrar que a relação entre Rússia e Irã se estreitou ainda mais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o Irã fornecendo drones Shahed utilizados em ataques contra a Ucrânia. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu hoje a prisão de líderes do Hamas e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De acordo com o magistrado, eles são acusados de crimes contra a humanidade. Um painel de juízes vão agora avaliar o pedido do procurador Karim Khan. Eles decidirão se a corte emitirá uma ordem internacional de prisão. Trata-se do primeiro caso concreto de uma ação legal contra um aliado do governo americano, desde que a corte foi criada há pouco mais de 20 anos. O governo dos Estados Unidos já se manifestou contrário ao pedido de detenção. No início do ano, a Corte Internacional de Justiça já havia ordenado Israel a tomar medidas para evitar um genocídio em Gaza. A perspectiva de uma ordem de prisão já havia levado Benjamin Netanyahu a lançar duras críticas contra a Haia, enquanto aliados americanos passaram a ameaçar a corte. A postura, porém, foi diferente quando Vladimir Putin foi alvo de uma ordem de prisão emitida pela mesma corte. Naquele momento, europeus e americanos aplaudiram a iniciativa. Nem americanos, russos ou chineses reconhecem a jurisdição do tribunal. Israel tampouco aceita. Mas dúvidas persistem sobre o que ocorreria se Netanyahu viajasse para um dos países membros da corte e que teria a obrigação de cumprir o mandado de prisão. As autoridades americanas afirmaram que se opõem às investigações do Tribunal Internacional de Haia sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Quando as investigações foram abertas em março deste ano, o governo dos Estados Unidos afirmou em comunicado que o Estado de Israel não faz parte das nações que compõem o Tribunal Internacional e que tem questões mais importantes para se preocupar. Na época, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matt Miller, disse que não poderia fazer quaisquer previsão ou anúncio quando questionado se o governo Biden aplicaria sanções a altos funcionários do tribunal se eles prosseguissem com as acusações de Israel. O presidente da Argentina, Javier Milei, provocou um mal-estar nas relações diplomáticas do seu país com a Espanha. Durante um discurso em que pedia a união de todos contra o socialismo, aproveitou para insinuar que a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez é corrupta. O governo de Madrid exigiu um pedido de desculpas, mas Javier Milei mandou avisar que não fará. A confusão entre Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, e Javier Milei, presidente da Argentina, começou após o discurso do argentino em um comício em Madrid. Nele, Milei instigou a união da direita europeia contra o socialismo, atual modelo político espanhol. Milei reafirmou seu discurso antissocialista, incentivando a coragem na luta contra ideias de esquerda.
Além disso, e o que foi mais grave, Milei também fez menções a Begoña Gomes, esposa do primeiro-ministro espanhol, em meio a uma investigação sobre suposta corrupção. Após isso, Sanches e Milei protagonizaram um embate verbal. Sanches acusou Milei de desrespeitar os laços históricos entre os dois países e exigiu uma retratação pública do presidente argentino. O episódio levou o governo espanhol a convocar o embaixador argentino em Madrid, exigindo um pedido de desculpas oficial. Contudo, as desculpas não vieram. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, disse que o governo do país não tem o porquê pedir desculpas após Milei ter chamado Begoña Gomes de corrupta. Além disso, Adorni negou que existia um conflito diplomático com a Espanha, mas espera um pedido de desculpas de Madrid pelos insultos e desqualificações contra Milei. Ou seja, uma situação um tanto quanto confusa. O ministro das Relações Exteriores da Espanha classificou as declarações de Milei como extremamente graves e não descartou a possibilidade de romper relações diplomáticas com Buenos Aires. Especialistas em relações internacionais alertam para o impacto negativo desse embate diplomático nas relações comerciais e políticas entre os dois países. A Espanha é um dos principais investidores na Argentina e qualquer ruptura nas relações diplomáticas pode afetar significativamente a economia de ambos os países. Mas, ao que parece, essa situação ainda irá se arrastar. Isso porque Milei ganha a cada dia uma notoriedade entre a ultradireita global, o que pode afetar diretamente as relações entre a Argentina e a Espanha, que nessa fase enfrentam um momento delicado. A Justiça do Reino Unido permitiu que o jornalista Julian Assange recorra contra a extradição para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks está preso por divulgar documentos sigilosos de militares americanos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque. O vazamento incluiu também registros de negociações diplomáticas. O Tribunal Superior de Londres decidiu que o jornalista Julian Assange, que está preso no Reino Unido desde 2019, continuará preso no país sem ter que ser extraditado para os Estados Unidos. A corte negou o pedido do governo e da justiça americana em extraditar o jornalista. Os juízes britânicos concluíram que as alegações dos Estados Unidos não eram suficientes para acatar o pedido. Em março deste ano, o tribunal concedeu provisoriamente ao jornalista de 52 anos a permissão para recorrer com base em 3 fundamentos. Mas deu aos Estados Unidos a oportunidade de fornecer garantias satisfatórias de que não iria buscar a pena de morte e de que ele poderia recorrer em solo americano com base no direito da primeira emenda à liberdade de expressão no julgamento. A justiça americana pode recorrer da decisão caso o jornalista seja extraditado e ele pode ser condenado a 175 anos de prisão por vazar documentos confidenciais do país. E veja a seguir, pesquisa revelou que os torcedores brasileiros estão preferindo assistir os jogos em casa do que ir a estádios. E uma idosa de 74 anos que não desistiu, conseguiu aprender a ler e escrever para entender o que está escrito na Bíblia. O número de internações de brasileiros com trombose, que é a formação de coágulos nas veias, estão batendo recordes. Um problema que pode começar com o simples hábito de passar muito tempo sentado e deixar as caminhadas para depois. Mas existem outros motivos. A doença, que atinge milhares de brasileiros anualmente, é responsável pela morte de 1 em cada 4 pacientes no mundo.
A trombose impede a circulação do sangue em veias e artérias, decorrentes da formação de um coágulo ou placa de gordura, conhecido como trombo. Apesar de sua gravidade, a trombose venosa profunda é uma doença que tem as consequências ainda ignoradas pela população de modo em geral. A falta de conhecimento sobre o assunto acaba atrapalhando o diagnóstico clínico. De acordo com o Ministério da Saúde, de 5 a 15% das pessoas que não tratam o problema podem morrer de embolia pulmonar. Isso é quando o trombo se desprende e o coágulo se movimenta na corrente sanguínea até chegar aos pulmões. Anualmente, no Brasil, 2 em cada 1.000 indivíduos podem apresentar a doença. Segundo o dado da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 90% dos casos acometem os membros inferiores. O problema acontece em ambos os sexos. Geralmente, a doença está associada ao uso de anticoncepcionais, gestações ou viagens longas de avião. A trombose é causada ainda por maus hábitos, como o sedentarismo e tabagismo. Mas também pode ocorrer após procedimentos cirúrgicos que restringam a movimentação do paciente, o que pode ser prevenida com o uso de medicação. Para se prevenir, uma dieta balanceada, boa hidratação, a prática de esportes e um peso corporal adequado colaboram para a prevenção da trombose. Manter suas revisões clínicas periódicas em dia também ajudam na prevenção e na redução dos danos que essa doença pode causar. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, fizeram uma descoberta que poderá revolucionar a detecção precoce de câncer. Eles identificaram 618 proteínas no sangue, que podem indicar a presença de 19 tipos de câncer, com até 7 anos de antecedência. Os cientistas utilizaram uma técnica inovadora chamada proteômica para analisar amostras de sangue e fazer essa descoberta. A técnica permite a análise em larga escala de proteínas, identificando semelhanças e diferenças associadas a diferentes diagnósticos, como o câncer. No estudo, os pesquisadores avaliaram amostras de sangue de mais de 44 mil pessoas, armazenadas em um banco de dados de saúde do Reino Unido. Dessas, 4.900 desenvolveram câncer após a coleta das amostras. Ao analisar mais de 1.400 proteínas de cada participante, os cientistas compararam os resultados daqueles que não receberam um diagnóstico de câncer com os que desenvolveram a doença. Eles identificaram 618 proteínas que apresentaram diferenças significativas nos futuros pacientes oncológicos relacionadas a 19 tipos diferentes de câncer. Surpreendentemente, 107 dessas proteínas puderam ser observadas mais de 7 anos antes do diagnóstico. A relação mais significativa foi constatada com 182 proteínas no período de 3 anos antes da confirmação da doença. Os tipos de câncer com maior relação com as proteínas estudadas foram o de fígado, linfoma não Hodgkin, leucemia, mieloma múltiplo, rim, pulmão, esôfago, coloretal, estômago, mama, próstata, bexiga, cabeça e pescoço. Para o grupo de estudiosos, as descobertas dessa pesquisa são o primeiro passo crucial para oferecer terapias preventivas, que é o caminho definitivo para proporcionar às pessoas vidas mais longas e melhores, livres do medo do câncer. Os cientistas enfatizaram que mais pesquisas são necessárias para determinar quais proteínas são mais confiáveis e como essas descobertas podem ser incorporadas à prática clínica. Mas a esperança é que no futuro, um simples exame de sangue possa ser suficiente para detectar o câncer muito antes dos primeiros sintomas aparecerem. Torcer e vibrar com o seu time do coração é algo que grande parte dos brasileiros fazem, ainda mais se for no estádio de futebol. Mas uma pesquisa demonstrou que a preferência do torcedor tem mudado. Mais do que mostrar que 9 em cada 10 brasileiros torcem para um time de futebol.
A pesquisa, chamada de O Maior Raio-X do Torcedor, foi realizada em parceria pela Quest, Consultoria e Pesquisa, CNN e pela Itatiaia. Nela, foi possível analisar que aumentou o número de torcedores que preferem assistir a uma partida de futebol diretamente de casa. O conforto do sofá de casa tem sido o preferido do torcedor brasileiro. Atualmente, 76% dos torcedores preferem acompanhar os jogos em casa, o que significa um aumento de 4% em relação ao ano passado. A história não é a mesma em relação a ver jogos na casa de amigos ou parentes, já que houve uma queda na preferência de 9% para 6%. E os fatores podem ser diversos, como, por exemplo, o preço dos ingressos, que estão cada vez mais caros, o deslocamento até o estádio e, principalmente, o medo da violência. A pesquisa também mostra que o torcedor está cada vez menos interessado em ver jogos diretamente no estádio. O desejo do torcedor de ver uma partida em loco caiu de 7% para 6%. A pesquisa ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre os dias 27 de abril e 1º de maio deste ano, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%. A maior vantagem da pesquisa é a possibilidade de compreender a variabilidade e também a diversidade do futebol no país todo. Uma senhora de 74 anos conseguiu realizar um sonho que tinha desde criança: aprender a ler. E o objetivo principal era abrir uma Bíblia e entender o que estava escrito no livro sagrado. Demorou, mas ela pode abrir os olhos. Não é mais um sonho. Maria de Lourdes Costa foi uma das 14 idosas que participaram de um projeto de alfabetização no Centro Municipal de Saúde Vila do Céu, em Cosmos, na zona oeste do Rio. A ideia do projeto surgiu no olhar de 2 agentes comunitárias de saúde que perceberam a dificuldade das pacientes em preencher as informações nas receitas controladas, o que levou à ideia de alfabetizá-las para evitar que o tratamento fosse prejudicado. As aulas tiveram início em novembro de 2022 e, para Dona Maria, a alfabetização foi a realização de um sonho. Ao entrar no projeto, a idosa de 74 anos tinha o objetivo de ler a Bíblia por conta própria, o que gerou um momento emocionante que ocorreu durante a formatura da turma, quando Maria de Lourdes abriu a Bíblia e leu um versículo em voz alta. Para outras participantes, a sala de aula, que antes era um ambiente conflituoso, passou a ser um local acolhedor e um sinal de esperança. Algumas dessas alunas, que antes não conseguiam nem mesmo segurar um lápis, e após um pouco mais de um ano, aprenderam a ler e a escrever. Segundo os responsáveis pela iniciativa, o projeto foi um sucesso. O propósito é iniciar uma nova turma no começo de junho. Outro desejo é de expandir a atividade para outras unidades. Para se inscrever é necessário ser paciente do Centro Municipal de Saúde de Vila do Céu e procurar a direção da unidade. Antes de encerrar, olha só que bacana! O Ministério Homens que Vencem se reuniu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, nesse fim de semana, para mais um encontro de fé. Levantando a geração forte foi o tema do culto, que focou em cura e libertação. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. Ser a extensão do Senhor é ser testemunho da graça e da glória de Deus. A mensagem trazida no louvor de abertura deste encontro dos homens que vencem se completou com a palavra ministrada pelo missionário R.R. Soares. Em toda a extensão da terra, as suas palavras, até o fim do mundo. Acabou.
É isso que Deus mandou que eu falasse para você aqui hoje. Então pega a sua família, vai com jeitinho, vai fazendo a evangelização, dando um bom testemunho. O seu testemunho, eu trouxe todo mundo da minha casa para Jesus. Meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos, nós somos em 5. Todos vieram e alguns eu tive a oportunidade de batizar nas águas, que Deus me deu essa alegria. Deus vai dar para você também, em nome de Jesus. Essa é a bênção aguardada por muitos dos que vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo neste sábado. Mas antes da vitória, os chamados sacerdotes do lar precisam se preparar. O que o sacerdote faz? Ele cuida das coisas de Deus. E para ele poder cuidar das coisas de Deus, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser um homem curado, entendeu? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Foi para buscar libertação, cura e renovo espiritual que essas centenas de homens vieram até aqui hoje. E é por isso que esse aqui é um dos momentos mais esperados em todo encontro como este. A hora em que o pastor Carlos Silva, coordenador dos Homens que Vencem em São Paulo, clama a Deus pela verdadeira transformação de vidas. Começa a perceber o ouvido, ouvindo perfeitamente. Começa a perceber que a dor já não existe mais. Você vai testemunhar. Em o nome de Jesus, é tudo para o louvor do nosso Deus. É tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Em o nome de Jesus. Todos digam amém. Mas o homem curado pela fé ainda precisa fazer sua parte, cuidando da saúde como um todo. E essa mensagem também foi trazida à reunião por meio de um médico, convidado pelo pastor Jaime de Amorim Campos a subir ao altar. Mas ao falar da aliança entre ciência e espiritualidade, ele destacou o que deve ser priorizado. Então, qual é o propósito, né? A gente levar essa direção para eles que eles entendam que um homem bem cuidado, com a sua saúde intacta, ele tem mais saúde para poder estar com sua família, para poder cuidar do seu casamento, para poder servir mais na igreja também. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.